do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Castelli. Meu nome é Luiz, eu sou nutricionista, parceiro do Grupo Castelli, e hoje vamos falar de um tema que vai com certeza ajudar você, ajudar todos nós, alguém que você conhece. Falar sobre dinheiro, educação financeira. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, Sueli, ela é educadora financeira. Seja muito bem-vinda, Sueli. E para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Sueli e fala um pouquinho do seu trabalho. Bom, vamos lá, né? Vamos falar sim sobre dinheiro, né? Isso é muito importante na vida de todos, né? Eu trabalho com educação financeira, eu dou mentoria individual de educação financeira. E hoje ajudando as pessoas a organizar e planejar a vida. Porque é o primeiro passo para fazer algo, de ter uma meta financeira e organizar. Porque normalmente o que a gente faz? A gente quer fazer investimento, né? A gente quer cereja do bolo. Já de início, assim, você considera as pessoas mais organizadas ou desorganizadas? Desorganizadas. Grande Normalmente maioria, as né? pessoas chegam sem saber quanto ganha e nem quanto gasta. Tá. Algumas pessoas chegam com alguma base, outras realmente zero. Não sabe quanto ganha e quanto gasta. Ou acha que tem tudo na cabeça, né? E assim, né, eu falo até por experiência própria, né, Sueli, assim, eu vejo que acho que falta na nossa geração um pouco dessa formação anterior, né? Com certeza. E você acha que isso tá ligado porque hoje em dia a gente tem muita informação quanto a isso, né? A gente tá até batendo um papo quanto a vídeos que a gente vê na internet, alguns conteúdos, mas na nossa época era muito difícil. Eu mesmo não tive uma educação financeira e para mim, eu fiz uma mentoria com a Sueli um tempo, né? É uma dificuldade grande até hoje a gente poder trabalhar isso. E eu até ligo um pouquinho na relação da alimentação, que é o que eu trabalho, né? Também a questão da formação alimentar, a gente não vê muito ali em escolas, nossos pais antigamente não falavam-se muito disso, é mais falado hoje, né? Mas assim, fala um pouquinho se você acha que isso é da formação realmente, ou hoje também a questão de muita informação, muito acesso também prejudica. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que tudo está realmente interligado, entendeu? Lá do passado. Nós não aprendemos, e assim como nossos pais também não aprenderam, né? Então a gente veio que como vítima de vítima. É uma quebra de um ciclo que a gente tem que fazer. Exatamente, né? Tem que partir de agora, tem que partir da gente. Mesmo porque, como você falou, hoje a gente tem muita informação. Não dá mais, antigamente não tinha dessa forma, né? Então a gente consegue buscar informação e fazer diferente. Legal. E a educação financeira já não tinha nas escolas. Então hoje já existe a ideia de ter, algumas escolas já começaram a se falar sobre o assunto. Então é uma coisa que a gente não vê. A gente vai para uma faculdade, aprende o ofício, aprende aquilo que a gente faz, mas a gente não aprende a lidar com o dinheiro. Até mesmo, né, na área da saúde, né, que é a minha área, nutrição, totalmente correto o que você falou. A gente não tem uma disciplina para falar de gestão financeira, de administração. Então você acaba indo trabalhar sem saber muito essa parte administrativa, né? Então, e é assim com a maioria das empresas. Tanto que a gente viu a questão da pandemia, que muitas empresas não retornaram. Eu mesma trabalhava num escritório na época que não deu certo, entendeu? Não continuou. Então, houve esse grande problema da pandemia que a gente pôde perceber a falta de uma reserva de emergência, a falta da pessoa entender que aquilo é importante na vida dela. Foi na pandemia que começou a se falar mais sobre educação financeira, né? Eu acho que as pessoas estavam mais em casa, né? Estavam com tempo de olhar mais para isso. Começaram a olhar mais para a internet. E aí todo mundo começou a falar sobre o assunto. E era muito visível a quebra das empresas, né? As pessoas não terem o dinheiro, veio o auxílio. Então foi muito rápido, antecipou muita coisa. Acho que acelerou muito o processo ali financeiro, de as pessoas olharem mais para isso, né? Acelerou com relação às empresas, que não tinha aquela dinâmica da internet, de fazer essa busca de informação, a levar a ser até clareza. Então tudo isso, sim, eu acredito que adiantou bastante. Legal. Com a questão da pandemia, tudo veio adiantar. Legal. Quando uma pessoa te procura hoje, Sueli, eu preciso olhar para a minha vida financeira, estou com dificuldade nisso, naquilo, qual que é a maior demanda que tem inicialmente? Que a pessoa chega com... Todo mundo Eu vou adivinhar. Fala. Dívidas. É uma parte. Tá. São os opostos. A dívida, a pessoa que está extremamente endividada e não sabe como sair, e querer investir. Eu mesma falo por experiência própria. Eu fui uma pessoa endividada também lá atrás, mas depois que eu descobri que existe um além, eu queria investir. Eu queria a cereja do bolo. E eu comecei pelo investimento, só que eu quebrei a cara. Com dívida. Não, eu já tinha saído da dívida. Eu cheguei a ter luz de casa cortada, eu quase perdi a minha casa. Eu fui a pessoa endividada, então eu aprendi na prática, né? Mas a questão, depois que eu consegui assentar tudo isso, assim, de uma forma
um pouco melhor, Tá. só que não educada financeiramente ainda. Na raça. Na raça. Só que daí o que acontece? Se eu quero investir, primeiro eu tenho que aprender a lidar com o meu dinheiro. Perfeito. Por quê? Pensa bem, se você ganha um valor X por mês, se você seguir um plano e conseguir economizar ali 10, 20, 30% do seu salário, é o percentual que você está investindo do seu próprio dinheiro. Então você está rentabilizando mais do que uma renda fixa. Então a gente primeiro precisa aprender a fazer isso, para que eu vá para o investimento e eu tenha constância em fazer esse investimento. Porque é o aporte que você faz todo mês. Mas ó, é muito, muito complicado isso, né? Eu entendo perfeitamente, eu trago para minha área do... Vamos falar de emagrecimento. Também é um pouco de escolhas que você faz, um pouco de Sempre. nãos que você diz, um pouco de restrições, para que você possa colher um fruto depois, né? Mas ao mesmo tempo a gente vive numa questão muito, assim, muito acesso, né, Sueli? Tanto na alimentação, então, eu estou de dieta, mas eu vou num lugar, eu tenho festa, eu tenho bebida, eu tenho tudo isso. E no caso do dinheiro, eu acho que não é tão, é muito próximo as áreas, são muito próximas, Não. porque, vou poupar 30%, vou investir 30%. Mas as oportunidades acabam acontecendo, né? Então eu acho que isso também é uma questão de mentalidade, né? De mudança de mindset, que até falou da sua experiência, né? Que como que você foi mudando? Foi, vou dizer rápido, né? Mas foi em cursos também? Como que foi essa educação para você? Não foi rápido, né? Não foi rápido. Demorou muito para cair a ficha, mesmo porque, sabe qual foi o grande problema? Eu ganhava muito bem. Eu trabalhei em banco 22 anos. Uhum. Meu marido ganhava muito bem. Então, assim, a gente vivia com status. Naquele famoso acima do que podia. No dia que cortou a luz de casa, sabe o que a gente estava fazendo, uma sexta-feira? Chegando com vinho e queijo. Olha a discrepância. Fora da realidade, né? Sim. Mas o vinho e o queijo estavam ali. Sim, vamos adquirir a caloria, né? E gastar o dinheiro, os opostos, né? Uhum. Mas é o prazer do momento. Então, assim, a primeira coisa é mindset. Tá. É você aprender a abrir mão de algo agora em função de algo no futuro. Só que o que eu aprendi com as mentorias, com as pessoas, é comigo mesma. Quando você tem um plano, que no caso é o orçamento financeiro que a gente trabalha desde o início, você consegue olhar para aquilo e você consegue até fazer um certo sacrifício, desde que tenha um começo, meio e fim. Então eu tenho aluno que entra com dívida, muitas vezes. Aí você faz o plano primeiro, a gente chora muito, eu choro junto, porque faz parte, né? Não tem como. Resgatar algumas coisas da vida, né? Tem todo um... Porque tudo é comportamental, Sim. tá? Tudo é comportamento. E a gente precisa entender o porquê que aquilo aconteceu. Para não acontecer de novo. Senão né? vai acontecer de novo. É a causa que aconteceu diante da dívida. Uhum. Entende? Então a gente faz isso. Só que quando a pessoa olha para a planilha, a gente faz a estratégia. Tanto de fazer, de enxugar, de cortar, mas não tudo. Porque o grande problema é que você vai no educador financeiro e ele fala para você assim, então a gente vai cortar tudo agora. Sim. Exatamente tudo. É igual no emagrecimento. As pessoas muitas vezes não vão no nutricionista achando que a gente vai tirar tudo. É. Mas antigamente tinha, às vezes, casos que E era tem assim. educador financeiro que faz isso ainda hoje. Exatamente. Então, Entendeu? Aí dá uma semana a pessoa não fala mais com você. Sim. Só atende Com mais raiva WhatsApp de com você. raiva É. e fala mal de você. E, gente, não funciona de verdade. Porque eu preciso que aquela pessoa viva e não sobreviva. Então eu preciso que ela tenha um orçamento da qual ela faça a vida dela acontecer. A dívida vai ser paga no momento certo e pelo preço justo. Porque normalmente acontece, a dívida vai lá em cima. Eu paguei dívida depois de muito tempo com 99% de desconto. Uhum. Entendeu? Tem que ter paciência para sair das dívidas, Tem né? que ter muita paciência. Porque às vezes a gente tem uma pressa também de querer resolver todos os problemas, já investir e tudo ao mesmo tempo, e a hora que você também acaba se enrolando novamente. E Né? a pessoa se enrola mais ainda, porque na questão da dívida, o que ela faz? Ela vai e negocia. Tá. Na onde está o ápice, porque ela fica com medo, principalmente quando é cartão de crédito, que é coisa que não vai dar BO, entendeu? São coisas que dá para deixar para depois. Que tem que ser paga, tá? Faz parte da Sim. questão de prosperidade. Então, eu acho que até isso é muito legal você falar, né? Eu tive mais dívidas também, ela foi uma educadora financeira, então ela sabe também do meu histórico. E uma coisa que eu percebi muito, que não tem como você prosperar se você também está com dívidas. Não faz parte da vida. Não faz isso. parte, exatamente, a Faz roda não parte. gira de forma Não, correta. não. Então, a prosperidade não vai vir se você também não resolver as questões antigas. Porque às vezes a gente acha, não, vou deixar aquilo ali de canto, eu vou... Parece que as coisas não acontecem, né? A gente pode ir mais além, né? A prosperidade é uma coisa divina, né? Concordo. Nós viemos aqui para Concordo. ter vida e abundância. Uhum. Então, Só como você vai prosperar, você tem coisas porque pra eu não sei trás. acessar, eu não volto para esse plano original Sim, da minha sim. vida. E Perfeito. só depois que você aprende isso de verdade
é que as coisas começam a mudar na vida da gente. Muito bom, muito bom. Essa é a base. Muito bom, Sueli. E em relação, assim, né, uma coisa que eu vejo muito lá no consultório também, porque, vamos lá, falar de saúde, né, tentar relacionar a parte financeira com saúde. Muitas vezes as pessoas chegam lá no consultório com problemas de saúde, acima do peso, com uma alimentação não tão legal, e muitas vezes tem reflexo de alguma área. É o que você falou, assim, uma coisa, a gente não pode ir só na cura, né? Eu vou curar a sua má alimentação. Mas qual é a causa disso? Exatamente. Na sua opinião, a questão financeira, dívidas, toda essa questão, influencia na saúde da pessoa também? Sem Você vê dúvida, isso nos seus alunos? Sem dúvida, nossa, extremamente. São crises de ansiedade, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar em pé, remédio para dor, remédio para tudo, né? E é uma coisa muito grave isso, que vem cada vez aumentando mais. A questão da pessoa chegar com a dívida, por exemplo, ela já vem atordoada de várias situações. Muitas vezes o casamento já não vai bem, Sim. porque o divórcio é uma causa que acontece muito com relação ao dinheiro. As pessoas não conversam sobre dinheiro, entende? Então acontece muito isso. Filhos, né? Acontece de se perder mesmo, porque a pessoa não tem a vontade de estar naquele lugar. Numa empresa, o faturamento da empresa depende do funcionário ter uma boa produtividade. Uma boa produtividade do funcionário vai depender do financeiro dele. Tá. Se ele não tem, ele não consegue ser produtivo, ele se torna uma pessoa improdutiva. Tá. Vai muito além, entendeu? E ele não vai ter nunca a vontade de comer saudável. É porque se torna uma questão emocional, né? É aquela síndrome da Jaque. Já que eu comi essa pizza, já que eu tô com dívida, e já que eu paguei no cartão de crédito, e eu não vou ter como pagar, a luz, tá tudo bem, né? Exatamente, então vamos que vamos, entendeu? É muito isso. E a questão de casal, assim, também acho que influencia muito nessa questão de comunicação, acho, né? Também não sei o que você vê aí em relação a isso. Óbvio, não vou nem perguntar se os casais têm que conversar, que na minha opinião, sim. Mas não tem essa conversa muitas vezes, né? Não. A primeira coisa que a gente faz quando a gente observa que não tá bom é não querer falar sobre aquilo. Isso é do ser humano. A gente não quer falar sobre aquilo, a gente quer seguir em frente, achando que as coisas vão se resolver sozinha. Só que infelizmente não acontece, o negócio vai se agravar cada vez mais. E a questão do dinheiro é uma questão lá de trás já, né? É meio que tabu, as pessoas não gostam de falar. Se alguém perguntar o salário, a pessoa se sente ofendida. Sim, até hoje é assim, né? Até hoje é assim ainda. Até foi pra você falar dos seus investimentos, né? Então, vou começar a falar dos meus bilhões, tá? Daqui a pouquinho a gente entra nessa área. Mas eu concordo, as pessoas elas não falam, né? O quanto ganham, deixam de ganhar. É uma coisa íntima ao mesmo tempo, né? Mas também é mais um tabu também, né? Mas é um tabu a relação do dinheiro, né? É um tabu, ainda é forte isso. Ainda é uma coisa que vem lá de trás isso, né? E a questão de ser tudo momentâneo mesmo. A gente quer o prazer momentâneo, a gente quer aquilo agora. Muito bom. Acho que essa é a maior dificuldade, né? Não olhar por agora para poder colher depois também, mas também trazer o equilíbrio, né? Porque acho que é uma questão importante que, assim, a pessoa também, tá, beleza, eu tô em dívida, eu tô conseguindo pagar as dívidas, mas também agora eu não gasto mais nada. Aí ela entra naquela situação de vida que vai prejudicar a vida dela. Então, trazer esse equilíbrio também... E não vai conseguir se manter por muito tempo. Por isso que eu acho que o seu trabalho também envolve, não é só, por exemplo, você passar planilhas, talvez, mas trabalhar uma questão de mindset, mentalidade, da pessoa, ela enxergava a situação financeira de uma forma, enxerga de outra. Uma coisa importante, muitas crenças também, né? Muitas crenças de família. O que você mais encontra de crença, assim, relacionada ao dinheiro? Crença, dinheiro é muito forte, vem lá de trás, né? E crença é tudo aquilo que você acredita de verdade sobre você. Então, tudo que você viveu do zero, na minha opinião, até os 12 anos, tudo que você ouviu, viu e sentiu, são coisas que você vai levar de forma consciente e inconsciente. Então, tem coisas que você repete e você nem entende. Então, depois que eu fiz a minha pós em finanças comportamentais, eu comecei a entender mais essa parte da pessoa. E fazer com que ela entenda. A planilha, eu dou na primeira aula para que ela vá fazendo, porque demora para fazer, viu? Sim. Demora um pouquinho para a pessoa conseguir. Estou sabendo. Colocar tudo lá. Então já dá na primeira que até a última a gente vence. É um dos momentos mais doloridos da vida. A gente vence. Vai dar certo. Só que a gente vai trabalhando as aulas, tanto da pessoa entender o que é uma reserva, o que é uma longevidade, né, o que é meta. A pessoa vai olhando aquilo de forma diferente e fazendo uma parte de autoconhecimento. Então, com as ferramentas, olhando o perfil, a gente começa a entender aquilo. Quando eu trabalho a parte de metas, né, a gente vai trabalhar meta de curto, de médio e de longo prazo. Eu preciso que ela entenda essa parte. E a dívida não pode ser uma meta. Pagar dívida não pode ser meta. Não pode ser uma meta? Não, senão ela vai voltar de novo para aquilo. Entendeu? A gente vai colocar essa dívida para ser paga. Tá. Na parte do essencial.
Porém, a Se meta... torna uma conta, como se fosse uma conta de luz para ela Exatamente, mensal ali. é. Mas não é uma meta. Ela pode, assim, tem pessoas que chegam muito endividadas, então realmente a gente precisa ter uma pressa maior. Então a proposta sempre é, vamos começar a criar a reserva de emergência. Tá. E dessa reserva você já vai saber que uma parte disso vai ser uma oportunidade para pagar a dívida no momento certo. Tem dívida que tem um risco maior, a gente não pode deixar. Né? Tem casos que envolvem casa, Sim. que envolvem bens, então a gente precisa olhar diferente. E tem dívida que não. Né? E a gente fala, mas vai ficar com o nome do Serasa. Gente, o Serasa é uma lista de nomes. Infelizmente, você vai ter alguns bloqueios com relação a isso. Algumas coisas. Alguns acessos que não serão da mesma forma. Tá. Porém, é uma coisa que se você determinar que você vai resolver, a gente consegue com esse tempo. Agora, se a gente desconstruiu durante tantos anos, não vai resolver uma semana. Legal. É isso que a pessoa tem que entender. Não vai resolver uma semana. Precisa de tempo. Ela Precisa de construiu também tempo. aquilo de um tempo, provavelmente, né? Precisa de tempo. Então a gente constrói ali, vamos fazer meta? Então tá, a gente vai construir uma de curto, uma de médio e longo prazo ao mesmo tempo. Tá. Concretizou a de curto prazo, troca. Então a gente faz uma lista para cada uma. Eu preciso que a pessoa volte a sonhar de novo. Porque a pessoa já nem sonha mais. Em quanto tempo, por exemplo, a pessoa, ela não pode sair de dívida, tá? Mas ela começou a mentoria com você ali, uma questão de se reeducar. Quanto tempo você enxerga que ela está assim, entendendo o processo? Porque eu acho que é para sempre, tá? Olha, a pessoa, a mentoria dura ali 2 meses, aproximadamente, né? São de 8 a 10 aulas, e aí a gente tenta fazer sempre uma vez por semana, mas tem semana que a pessoa foge, entende? Tem essas coisas. Gastou mais por dia, quer relatar para você, né? Ela vai começar a entender quando ela começa a planilhar realmente e a perceber o ponto de partida dela. Tá. Que aí eu preciso criar isso na mente dela. Eu preciso criar o ponto de partida que ela está, porque ela não consegue enxergar. Gerar consciência. E gerar uma consciência de uma visão positiva de futuro. Legal. Porque o poder de uma visão positiva de futuro muito forte, né? É muito forte. É muito legal você estar falando, porque quando o paciente chega também lá no consultório, às vezes ele chega, eu quero emagrecer. Só que ele não tem a consciência do que faz não emagrecer. E ele não consegue nem se ver. Não consegue, ele não se enxerga num peso. Ele não sonha mais. Não sonha, não tem sonhos. Então acho que por isso que é bem legal, né? Porque você vê que mudam-se as áreas, mas a metodologia é muito parecida. É criar uma consciência. Acho que o ponto inicial, né? Eu vi que você trouxe um livro depois de falar sobre isso também. E a gente trazer esse autoconhecimento. Quem é o Luiz na parte financeira, né? Quem é a Sueli na parte da saúde? Exatamente. Como que são as ações dela? E isso dói, né? Dói, e é um desafio, né, Luiz? Vamos falar um pouquinho também invertido, como você falou, né? Hoje a minha busca é pelo emagrecimento. E é uma coisa que, assim, eu já tenho consciência. Só que muitas coisas aconteceram no meio do caminho, Sim. assim como vai acontecer no meio financeiro. E vão acontecer, né? E vão acontecer. Não vão parar. O mundo não vai parar pra gente. E é um erro que as pessoas acham, não, vai acabar os problemas, daí eu vou começar a olhar para isso. Não vai acontecer. Não. Então, primeiro a gente tem que ter esse plano, começar a se imaginar, começar a sonhar com algo melhor lá na frente. Se eu não tenho uma visão positiva de futuro, não saio do lugar. Tá. Não saio do lugar. Porque mesmo que eu caia, eu consigo retomar e levantar, entendeu? Eu acho bem legal essa questão da meta que você falou, porque também eu penso assim, né? Tá. Luiz, eu quero emagrecer. Você sabe mais ou menos como eu trabalho também. Uma das primeiras perguntas que eu faço, a pessoa fala assim, bom, você quer emagrecer, mas me conta o seguinte, por que vai ser legal você emagrecer, né? Por que vai ser bom? Você tá casada, você tem ali sua parte financeira, seus milhões na conta, o que vai trazer benefício? E é difícil ter essa resposta. E na parte financeira, talvez não seja muito diferente. Porque eu quero, sei lá, investir. Por isso que tem que ter essas metas de médio, curto prazo e também envolver alguns sonhos ali, pessoais mesmo, né? Sonho sempre. E a pessoa precisa ter isso, essa parte do sonho, porque senão ela não consegue se visualizar, né? E o desafio vai acontecer sempre. Muitas vezes a gente acaba querendo equilibrar todos os pratos. Uhum. E a gente que é mulher até consegue, né? A gente é apta para isso. Só que a gente acaba se cansando. A gente acaba se cansando porque a gente acaba fazendo as coisas pelo motivo errado. Uhum. A gente até faz a coisa certa, mas pelo motivo errado. E faz reclamando e tudo mais. Então é uma coisa que você tem que trabalhar muito o autoconhecimento para você entender o que está desencadeando isso dentro de você. Então eu acho, e eu estou descobrindo isso pela questão de olhar para mim com relação à alimentação, com relação a todas as coisas que não me tiram do caminho, né? Então, e a mesma coisa no financeiro. A pessoa chega querendo pagar somente as contas do mês. É muito pouco. Eu preciso despertar na pessoa, não é só isso.
Então, o meu trabalho hoje na mentoria, a pessoa chega assim, e ela acaba fechando pela nossa conversa, tudo ela fecha porque ela acredita naquilo, né? Que vai funcionar, mas ela entra com a mentalidade de somente pagar a conta. Simples assim. E aí depois eu já mando pro Tesouro Direto, que daí eu tenho a segunda mentoria. Então, muitos dos meus alunos já seguem para outra mentoria. Muito bom. Então, daí já é a parte do investimento. Aí ela despertou. Mas eu raramente pego uma pessoa para a mentoria do Tesouro que você não tem organização. É o primeiro estágio, né? Não tem jeito, gente, não funciona. Se a pessoa não tiver constância, ela vai parar, não vai funcionar. Não vai ter longevidade, né? O investimento vai sempre depender do propósito, do objetivo. Que é o porquê. Da meta. Motivação. Por quê? Muito bom. Se não tiver, ela vai tirar o dinheiro na hora errada e vai falar que investimento não é para ela, que negócio de bolsa aí desistir, né? Não tem nada a ver, Não não é ela, funciona. Não, imagina. É a famosa desistência, né? Acho que o emagrecimento, você cuidar da vida financeira é uma maratona, né? Uma prova de resistência. Resistência. Todo dia vai ter desafio, vai ser mais fácil, mais difícil, um mês você vai conseguir menos, outro mais. Tem mês que você emagrece mais, menos, você começa com a melhor, pior, fim do ano, todo mundo chuta o balde. Então é uma prova de resistência, mas vai vencer, você vai vencer se você não desistir. Eu acho que a questão é a não desistência, né? É a constância sempre, né? Eu não estilo de vida, na verdade. A desistência também, eu acho que pessoas boas para te ajudar do lado. Eu sou muito o ambiente desse sempre vence. E mentores também, sabe, Sueli? Que eu acho que às vezes a gente tem uma questão que a gente acha que sabe tudo, né? Em todas as áreas. Por exemplo, eu fiz a mentoria com você, mas eu nunca tinha feito. Por quê? Talvez eu sabia como sair das minhas dívidas, né? E não sabia, né? E, não vou no nutricionista porque eu não preciso sei comer. Será? Eu não vou pegar um personal trainer porque eu sei treinar. Será que sabe? Mentira, não sabe, a gente não sabe. A gente até sabe o início, mas você não vai ter uma evolução e uma consistência nisso, né? Sempre ter o quem te ajude, né? O quem faz muita diferença. Muita diferença. Faz muita diferença. Encurta o caminho. Sueli, e assim, o que eu percebo também, as pessoas às vezes chegam lá no meu consultório e falam: Luiz, mas fazer dieta é muito caro, cuidar da saúde é caro, eu vou ter que fazer um personal, academia e tal, tudo esse negócio, né? E eu acho que é só uma questão de você mudar a visão dos seus gastos, né? Eu quero que você dê sua opinião em relação a isso. Primeiro, se uma pessoa que está tentando reconstruir essa vida financeira, né? É possível ela olhar também por isso, né, na questão de investimento na área da saúde, porque tem sim um investimento numa alimentação melhor, investimento talvez em profissionais, igual a gente falou, mas, na sua opinião, é possível conciliar essa questão, na sua metodologia, você inclui essa questão da saúde, ou inclui se a pessoa é uma prioridade para ela? Com certeza a gente encaixa isso, Tá. e com certeza vai ficar mais barato. Primeira coisa, gente, comida de verdade. Quando eu falo que a pessoa chega e quer investimento, eu acho que lá as pessoas chegam pra você e quer o quê? Suplemento. Uhum. Eu não faço nem o básico, eu não como nem o que precisa. Até o suplemento, até um parente está falando, você passa ali, mas o suplemento, fala assim... Não que não seja bom, é ótimo, mas né? eu falo pra pessoa assim, ó, vou pegar o exemplo aqui, tá vendo essa parede bonita aqui, aqui tá escrito Pó de Castelo, tá? Se não tivesse escrito estaria bonita a parede, estaria. Tem a luz iluminando aqui, mas ficou mais bonito que o Pó de Castelo, ficou? Exatamente, por quê? Porque como o suplemento ele deixa mais bonito, ele otimiza os resultados. Mas se não tiver o nome, o podcast vai acontecer da mesma forma. Mas eu preciso fazer com que isso aconteça. Primeiro... Eu preciso fazer o básico. Exatamente, mas e não colocar o Pó de Castelo com uma parede feia. E aí, quando a gente começa a analisar o básico, que é comida de verdade, vai ficar mais barato. Uhum. Porque se eu não tenho comida em casa, eu vou fazer o quê? iFood. Sim. E eu não vou comer, eu vou pedir a pizza, eu vou pedir as coisas que são mais engordativas. Então, assim, tá ferrando tudo. Até nessas pessoas ali, não sei se nessas planilhas ela coloca o gasto de aplicativos de comida, né? Eu coloco pra eles. Coloca. E são altos, né, geralmente? Coloco, não. Primeiro a gente conhece a pessoa como ela é e a gente trabalha junto todos esses pontos. Tem gente que é do iFood. Luiz, na minha casa, a minha filha sempre, quando era mais nova, hoje não, hoje ela tá super fitness, tá? Então, uma belezinha. Era iFood. E aí, a gente naquela bagunça e tal, técnica dos envelopes. Fala um pouco mais sobre essa técnica, até para o pessoal. Técnica dos envelopes, trabalhar com metas, Tá. né? No caso do iFood, como a gente é um dinheiro menor, pega o dinheiro em espécie mesmo e coloca dentro do envelope e põe lá. Você tem R$200 por mês. Tá. Por mês. Acabou. Quer comer igual um rei, uma rainha num dia só no final de semana? Mais caro, uma barca japonesa, acabou. Próximo, acabou. Entendeu? Dá não, vou... Não, no comecinho, depois vai se entendendo. E aí, não, eu vou gastar R$50 por final de semana e eu como diferente todo final de semana alguma coisa e depois eu vou continuar tendo. Tá. Então, são escolhas.
E a gente pode fazer isso, a gente faz isso com todas as metas, com todos os gastos que estão na Então planilha. acaba tendo vários envelopes, talvez assim, é uma técnica, Sim. uma A técnica do envelope é isso. bem utilizado, funciona Bem bem. utilizado, a gente vai trabalhando com a pessoa para ver se funciona para ela, entende? Ah, mas aí isso tem o dinheiro lá que é um dinheiro maior, né? Não, esse dinheiro você pode fazer um envelope, você coloca lá o valor que existe para aquele gasto, Mas não põe o dinheiro. a meta, mas aí você não deixa o dinheiro lá. Né? Hoje a gente tem os bancos digitais, a gente coloca nas caixinhas Legal. de metas, né? Então é lindo aquilo, né? Lindo de viver, porque você conseguir olhar e ainda ver o seu dinheiro já rendendo um pouquinho, as pessoas aplaudem aquilo, Sim. porque elas nem sabiam que existia. E é gostoso ver Entendeu? mesmo, né? Sim, mesmo que seja essa pouco. mecânica, né? Porque vê que alguma coisa está acontecendo com o seu dinheiro ali também. As pessoas às vezes falam assim, mas nossa, é só 50 centavos? Gente, mas multiplica isso no mês. Multiplica, para fazer uma conta mais rápida, se você deixa de pagar uma taxa de banco, alguma coisa que você economiza no banco, no seu orçamento, multiplica por 10, porque 12 vai dar um trabalhinho maior, multiplica por 10. Mais fácil a conta. Quanto você já vai ter no ano? É. É muito além quando você começa a ter esse olhar. Porque a pessoa, não, é muito pouquinho. Aí eu vou fazer um fundo imobiliário ali, investimento, mas é centavos. Gente, mas tem que criar o número mágico, né? Legal. Você tem que chegar naquele valor, que aquele valor vai pagar uma cota daquele fundo. Né? Um pouquinho mais além na questão de investimento. Só que as pessoas não querem nem começar. Porque dá trabalho, porque é um desafio, porque requer conhecimento. E assim, né, voltando à questão da alimentação, a pessoa tem um hábito, porque, tá, legal, tá bom, senhor, então eu vou tirar o iFood aqui, você me dá R$200 por mês. Mas e como que eu vou comer? Que daí entra na questão de, a pessoa tem que se planejar. O planejamento. De planejar a alimentação, Luiz, eu já tive casos de pessoas que fez essa troca. E se economizou muito mais. Porque no supermercado já não ia mais na mesma frequência. Eu digo que você muda só a direção do olhar mesmo, sabe? Se, por exemplo, às vezes a pessoa acostuma a ir 3 vezes na semana no supermercado, porque é Primeiro ponto. É aquela coisa. Ela passa aí uma vez com o maior e faz esse planejamento alimentar e acaba tendo essa economia. É o primeiro ponto. O supermercado está esperando ali você chegar para você levar aquelas coisas que estão perto do caixa ali. Então você nunca compra aquilo que você foi comprar. Você compra mais. Sempre. Você não vai comprar, você vai comprar mais. Quanto mais o supermercado, mais proporcionalmente vai gastar mais ali também na compra. O primeiro comportamento que a gente começa a analisar é isso. Quantas vezes a pessoa vai no supermercado? Você vai gastar tempo, que você podia fazer qualquer outra coisa, uma academia nesse horário. Sim. Você podia estar fazendo suas marmitinhas fitness, nesse tempo que você vai 50 vezes no supermercado. Então, assim, tudo é olhar. Só que tudo parece ser muito difícil, né? O desafio sempre é muito grande. Então, a pessoa tem que primeiro tomar a decisão para trazer a consciência daquilo que tem que, para identificar aquilo que tem que ser mudado. Não adianta eu querer já ir para tal coisa. Então, só fazendo dessa forma que eu vou começar a ter uma visão positiva de futuro e aí eu tenho constância. Aí eu crio um novo estilo de vida de verdade. Essa palavra é muito legal que você falou, novo estilo de vida, né? Eu acho que é você escolher viver diferente, né? Não é fácil, é uma decisão. É uma decisão você querer olhar para o seu lado da vida financeira, pela sua saúde, mas a pessoa, a partir do momento que ela entra nisso, a vida que ela tinha de gasto financeiro não pode existir mais. A vida que ela tinha de saúde não pode existir mais. Óbvio que mantém alguns pontos, que nem alguns prazeres, né, que ela tem ali na parte financeira, alguns prazeres na alimentação, porque também é o que você falou, a gente faz essa ruptura, também não tem longevidade, né? Mas ela precisa entender que viver aquela vida e ter resultados diferentes na vida financeira, isso não vai existir também, né? Não. E aquilo que você falou antes também, a questão do ambiente, né? Sempre vai existir, gente. As festas vão continuar existindo, né? Todas as coisas que nos proporcionam tanto o gasto de dinheiro como o comer, né? Beber, vão continuar existindo. O mundo não vai parar pra gente se restabelecer. Então, mas isso aí é um ponto ali que eu acho assim, né? O ambiente é uma das coisas que mais te ajuda ou te atrapalha. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer ter mais saúde e ela vive com pessoas, ou tem amigos, ou um trabalho que seja, que não colaboram com aquilo, ela precisa, de certa forma, não viver mais aquele ambiente. É duro isso, mas é uma realidade. Porque senão ela vai falar não por um certo tempo, mas depois chegar num ponto que ela não vai aguentar mais. Vou dar um exemplo para você. Aí, tipo, eu gosto de separar entre 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que... Tem até um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, não sei se vocês já leram, muito bom. Que ele fala sobre as pessoas que, gente, evitáveis, não é esse nome que ele usa, as pessoas inevitáveis, ele usa outra nomenclatura. Por exemplo, a minha esposa e meus filhos são pessoas inevitáveis, eu vivo com eles, não tem como eu mudar esse ambiente, né? Então a gente precisa tentar mudar comportamentos ali dentro, legal. Mas tem pessoas que a gente consegue evitar, por exemplo, aqueles amigos que a gente vê no final de semana, Com certeza. aquele pessoal da academia ou de outro lugar, dos bares.
Até mesmo no trabalho, às vezes, alguma companhia ou outra você consegue evitar, não tanto que o trabalho mesmo você vive ali, mas se separando nesses dois tipos de pessoas, eu acho que você tem que pegar as pessoas evitáveis e não é não ser mais amiga das pessoas, mas se você continuar com a mesma frequência, não tem como ter resultado, tanto na saúde quanto na vida financeira. Eu acredito, eu também me lembrei de um livro agora, que é Amor Próprio, da Marinalva Calegari, é uma psicóloga. E ela fala de pessoas âncoras e pessoas foguetes. É um pouco parecido, né? Só mudando a nomenclatura, né? O significado é o mesmo, né? Mas ela fala muito sobre isso. Não é que a gente vai abandonar ninguém, pelo contrário. Pelo nosso resultado, a gente vai trazer algumas pessoas. Mas nem todos vão querer ir. Mas por isso que é uma decisão. Por isso que é uma decisão. Você vai ter que abandonar. Você vai ter que cortar aquele laço e é o que pra você trás. falou também. Essas pessoas de fora, a gente pode dar uma reduzida, né? Sim. Esses ambientes externos, a gente consegue dar uma reduzida. E as demais pessoas, a gente vai trazendo com o nosso resultado. Aos poucos, eu acho que a vida aproxima também, Sueli, né? Acho que a vida começa a aproximar. E novas pessoas vão surgir. Acho que a vida começa a aproximar, quando você se propõe a ter mais saúde, você vai conhecer uma pessoa do seu trabalho e também cuida da saúde. Nossa, eu não sabia que você gostava de ir na academia. Não, vamos junto. Você começa a fazer mais coisas. Os ambientes começam Nossa, você gosta de investir? Nossa, eu tô vendo investimento legal. Então você começa a se aproximar. Acho que a vida une também, né? Acho que isso faz muito parte também dessa questão. Sueli, muito bom, né? Muito bom falar sobre dinheiro, saúde. E agora, para a gente estar indo para a nossa fase final do Podcastelli, um quadro que a gente faz é sempre trazer um livro que marcou sua vida, que te ensinou alguma coisa. Então, depois eu vou falar do meu, mas conta um pouquinho que livro você trouxe para o pessoal conhecer, para quem não leu ainda, né? E fala um pouquinho o que isso agregou na sua vida. Bom, gente, poderia falar hoje aqui de vários livros, né, da parte financeira. Mas hoje eu entendo que o que mais conta na vida é o comportamento. Se eu não conseguir entender a causa que me levou à dívida, a causa que me levou ao excesso, eu não vou conseguir sair daquilo. E se eu sair, eu vou voltar. Né? Então, isso vai acontecer. Então, hoje é um livro que eu quero falar para vocês, que é pequenininho, Poder da Autorresponsabilidade. Rapidinho a leitura, Paulo Vieira. Né? É um livro para ler, assim, Nossa, é uma semana no máximo. Estourando, explodindo. Passar muito é um problema, né? No máximo. Não, e é gostosa a leitura, né? E eu gosto muito porque a autorresponsabilidade é o que traz a gente para o presente, para a consciência. É aquilo que, de verdade, eu olho para a minha vida e entendo que eu tenho a vida que eu mereço ter. E que está nas minhas mãos, se eu me coloquei nesse lugar, está nas minhas mãos eu poder me tirar desse lugar. Então, só quando não adianta falar porque o meu marido, porque o meu filho, não. A responsabilidade é minha de dizer não para aquilo que eu não quero e não posso mais. A gente acaba responsabilizando pessoas e coisas e momentos, né? Que não são, cada um tem seu tempo. Cada um vai ter seu tempo de fazer aquilo acontecer de uma forma. E a gente vai começar a atrair, como eu falei, pelos resultados. Muito bom. Né? Tudo é o exagero, percebe? Quando a gente fala extremo, até da gula, né? A gula não é o excesso da comida, da bebida. O excesso também de gastar. Comprar demais. Os extremos, né? Falar demais. Sabe quando você não tem algo que edifique a pessoa e você fala algo que não... Não. Então a gente precisa ser autorresponsável com aquilo que a gente fala. A palavra tem poder. E entender que eu posso, tudo eu posso, né? Aquela frase, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Sim, muito bom. Então eu acho que é isso. Muito bom, eu já li também, livro indico bastante. E hoje eu trouxe aqui Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui, Sueli, até arrepiado meu braço aqui, viu? Isso aqui é uma confidência, pessoal. Esse livro aqui me marcou muito, porque foi um dos primeiros livros que eu li na vida. Eu até os 35 anos não tinha lido um livro praticamente na minha vida. Daqui pra frente, graças a Deus, eu gostei muito, me apaixonei pela leitura. Mas esse livro especificamente, como a gente está falando da vida financeira, veio num momento para mim que foi o maior tombo na minha vida financeira mesmo. Né, de erros, de falta de autorresponsabilidade. Então, chegou um momento que eu falei assim, cara, acho que eu tô fazendo tudo errado na minha vida, eu preciso ler. Dizem que se você lê, você começa a entender um pouco mais as coisas. Eu peguei esse livro, que o nome me atraiu, vou ser bem sincero, Mente Milionária, eu quero ser milionário, né? É isso que eu quero. Eu quero ter uma mente... Não vi nem a mente, né? Segredo do milionário, né? Só li o da mente veio depois, né? Mas é isso, porque o livro fala muito de você ter uma mudança de mentalidade, de mindset, de olhar diferente a relação com o dinheiro. É igual a relação com a comida que eu falo. Não é eu vou emagrecer, você tem que mudar a relação que você tem com a comida. Como você se comporta, como que você olha um prato de comida. É a mesma coisa com o dinheiro. Como que você olha a sua conta, como que você entende esses gastos que você tem. Então esse livro me marcou muito mesmo. Não lembro muito dele, vou ser bem sincero. Eu peguei ele e falei, eu preciso ler novamente nessa fase que eu tô hoje. E é mente, né?
E é mente, que eu comportamento, adoro, né? né? A palavra mente, acho que faz todo sentido para tudo na comportamento vida. do... Então foi um livro que marcou muito nessa questão de entender mesmo a mudança de mentalidade. E, na verdade, nesse momento, eu não era nutricionista nessa época, eu estava numa outra área. Fez parte da minha transição de carreira, que eu conto nos próximos podcasts. Sueli, muito obrigado pela presença de hoje. Acho que edificou muitas pessoas aí no nosso podcast de hoje. E precisamos voltar com outros episódios para falar de investimentos e outras coisas Tem mais. muito assunto, né? Obrigadão. É uma área com leque enorme de opções. Obrigadão. Gente, até o próximo episódio. Tamo junto. Podcastelli. Obrigado.